E aí? Agora sim. Estamos conectados. Tranquilo? Tá tudo bem? Tá frio aí? Graças a Deus. Frio aí, São Paulo? Bom, aqui no interior de São Paulo, se falando Bauru, tá com um clima bem tranquilo. Não tá tão frio, não. Tá bem fresco. Na verdade, tá fresco. Aqui Timbaúba tá fresco. São Paulo, não sei dizer, mas pode ser que tenha. Quem tiver em São Paulo aí, ó, Conexão São Paulo. Quem tiver em São Paulo aí, na capital, como que tá o clima? Frio? Quente? Vocês estão com sua taça de vinho? Olha aqui, ó. Minha taça de vinho. Vou tomar e o meu vinho. Primeiro. Saúde! Iniciar o negócio. Ó, não se engane, eu tô com a Garcia, só que tem água, tá? Olha que legal, cara. Ó, oficial, começou. O nosso bate-papo descontraído sobre vinhos, descomplicar o vinho, é a coisa mais... Olha, é um bate-papo sobre vinhos, tá? Quem tiver dúvidas, quem tiver qualquer coisa, pode falar com a gente aqui. A gente responde o que puder para ficar tranquilo, que nós respondemos mesmo assim, tá? Olha, só que eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de começar. Vocês estão com a sua garrafa de vinho aí? E com a sua taça? Se sim, ó, bora. Bora e vamos. Ricardo, tá preparado também já, né? Oi? Tá preparado a sua taça de vinho aí? Tá tudo no esquema. Agora sim, como aqui é um pouco mais quente, né? A gente deve estar hoje aqui em torno de uns 38 graus aí, cara, para 40. Teresina é bem quente. O meu tá ali no balde de gelo, pegando a temperaturazinha, porque aqui a gente deve consumir ele com a temperatura um pouco mais abaixo, entendeu? Do normal. A média aí de o quê? 6 a 8 graus, aí o ideal para a gente estar consumindo. Porque porque assim, o vinho verde, a temperatura adequada, e o branco e o rosé, a temperatura adequada é entre 10, 12, 13, né? Mas aí para cá, como é muito quente, você for servir essa temperatura, quando ele for para a taça, já chegou nos 40 graus. Então o ideal é a gente tomar ele bem gelado, porque quando ele vai para a taça, ele atinge a temperatura adequada para ser consumido, né? Então o meu tá gelando ali, daqui a pouco eu vou mostrar ele. Ô, Ricardo, fala pra nós aí, qual estado você tá? No Piauí, cara, bem próximo da linha do Equador. Nordeste do Brasil. Piauí, rapaz. O Ricardo é um grande amigo. Amigo conquistado com os Cabralzinhos, né, Ricardo? Eu costumo dizer que a gente virou irmão por profissão, né? Porque uma vez quem passa pela mão do Cabral é Cabralzinho para sempre, meu amigo. Não sai mais. Exatamente. Então somos os irmãos. Eu tenho certeza, Rick, que tem bastante Cabralzinho aqui, ó, entrando na live, viu? Tem muito profissional aí. Gente, para quem não sabe, Cabralzinho... A nomenclatura Cabralzinho surgiu com antigamente era chamado atendente de vinhos, tá? Atendentes de vinhos das lojas Pão de Açúcar. Hoje são especialistas em vinhos. E por nós sermos formados pelo grande Carlos Cabral, nosso grande professor, grande mestre, então nós somos apelidados como Cabralzinhos quando os clientes iam na loja, né? E pedia orientação. E falavam, você é Cabralzinho, por quê? Você é formado pelo Cabral. Então criou-se esse nome, como fala? Esse apelido gostoso. Aí tem orgulho, né, Ricardo? E o que eu estava até conversando contigo um dia desse é o peso, né, cara, que esse nome tem, né? Então tu imagina assim, a responsabilidade que a gente tem para repassar esse conhecimento adquirido por ele, né? Porque o Cabral é um cara que, fora de série. Eu me arrepio toda vez quando eu falo com ele, porque... Mas até um computador perde para ele, viu? O cara tem tanta informação, meu amigo. Tanta informação que eu não consigo entender como é que ele guarda tanta informação daquele jeito. Muito conhecimento. E aí a gente carrega esse nome lembrando, né, Ricardo? Na hora de você entrar no mercado. Porque é uma responsabilidade grande, cara. Você levar esse nome. É uma responsabilidade muito grande. Lembrando que ele editou, fez um livro, né? A Bíblia do Vinho do Porto, né? Ele tem, acho que ele tem vários livros, né? Mas os dois que eu li dele foi a Mesa da Diplomacia Brasileira e o Dicionário do Vinho do Porto, que eu tenho aqui em casa.
Sempre que eu preciso, eu estou consultando esse livro, porque tem muito termos técnicos que às vezes a gente não entende, que você consulta lá e você encontra. Que é uma parceria dele com o Manuel Pintão, de Portugal, né? Que é da Casa Poças Júnior. Então, esse livro é muito, muito bom. A gente ganhou no treinamento, né? Esses livros, achei bem interessante. Cara, e quando eu cheguei do treinamento de São Paulo para... Tu é de qual formação? Benhu, tu lembra de qual a turma que tu participou? A turma dos Cabralzinhos? Se tu é da 18ª turma, da 16ª, 15ª, tu lembra? Eu acho que eu era da 13ª turma, parece. Bom, eu me formei em 2007. Então, já falando sobre mim, Foi junto com a Maria Ripardo, foi com a Maria Ripardo que tu participou, que a Maria Ripardo é do Ceará, do Náutico. Foi da turma dela? Sim, Maria Ripardo. Fui da turma dela. Eu já fui da 10ª turma dela, fui mais pra frente. Maria, grande amiga. Eu tive uns contatos, né? Quando eu entrei no Pão de Açúcar, eu tive alguns contatos com a Maria, ela me ensinou muita coisa. A Maria ali também é fora de série, viu? É uma cabralzinha, né? Não, ela é super... Nossa, ela ama vinho como a gente. Nossa, ela é demais. Eu comecei em 2007, né? 2007 para agora, 2022, já tô 15 anos nessa profissão. Mas eu não entendia nada de vinho. Não sabia nada de vinho, não bebia nada, tá? Mas como fala, opção minha, tá? E quando surgiu a vaga, hoje na loja onde eu estou, que é o Pão de Açúcar Estoril Bauru, tá? Eu era repositor, foi feito o PRO5, que é o processo seletivo interno, aí fiz o processo, passei e fui lá com o Cabral em São Paulo. Fiquei um bom tempo lá com o Cabral em São Paulo. Depois da formação que nós tivemos ali técnica, nós tivemos a oportunidade de conhecer a Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, né? Que fazia parte do curso. E aí, amigo do céu, muitas coisas a gente aprende, né, Ricardo? Você pode até confirmar isso. Muitas coisas a gente aprende no chão de loja, né? Trabalhando ali. E com os clientes. Eu costumo dizer que a gente é muito privilegiado, porque assim, existe o enólogo, existe o sommelier e o enófilo, né? E existe o enostrato, que a gente não vai falar aqui, mas tudo bem. A gente, como sommelier, a gente é privilegiado. Por quê? Porque a gente bebe o que o enólogo faz e a gente termina tendo tanto conhecimento como enófilo, porque todo dia a gente é testado pelos nossos clientes. Porque todo dia os nossos clientes chegam com uma dúvida diferente, uma dúvida cabeluda que às vezes você não sabe. E aí o que é que você faz? Você pesquisa. E com esse direcionamento que os clientes indiretamente terminam te dando a pesquisar sobre vinho, com o tempo você está com um conhecimento muito grande, porque ele te motiva, ele te instiga. Já no caso do enófilo, não. O enófilo ele estuda por paixão, mas assim, não é que nem a gente que é provocado todo dia no chão de loja, né? Então, eu acho bem interessante que o sommelier ele termina sendo privilegiado nesse assunto, entendeu? O enólogo faz o vinho para a gente beber e os clientes ajudam a fazer com que a gente seja direcionado às nossas pesquisas para poder estar sanando as dúvidas no chão de loja, né? Que são muitas. Eu, no início, pelo amor de Deus, eu tinha muita dificuldade. Mas me ajudou a... E é verdade, né, Ricardo? Me ajudou a crescer, né? É verdade, porque o que acontece? Bom, nós temos, primeiramente, nós precisamos estar atualizados com os vinhos, porque cada dia chega nossa profissão aí. Cada dia chega um vinho diferente, chega uma dúvida diferente. Às vezes é uma dúvida que não é tão diferente, mas uma outra vibe de pergunta que a gente tem que estar antenado para estar respondendo. E lembrando que não é vergonha nenhuma, gente. De repente chega um cliente na loja lá, na minha loja, por exemplo, e faz uma pergunta que eu não sei. Antigamente, quando eu era novo da profissão, eu ficava envergonhado. Porque, nossa, eu tô aqui especialista em vinho, sommelier da decisão, não sei sobre isso. Tem muitos clientes nossos que eu fico até contente, até agradeço, porque eles conseguem ter mais condições de viajar o mundo afora aí. Tem cliente meu que é amigo meu aqui, já foi para a França, para a Itália, para quanto era parte do mundo. E pegamos informações frescas, aprendizados frescos. Eles vão lá no país de origem, e compartilham com a gente. Porque esse que é o mundo do vinho, é compartilhar, disseminar, como nós vamos fazer aqui com vocês aqui. Ricardo? Ó, eu vou começar puxar a fila aqui, ó.
o meu vinho tá mais fresquinho, nós estamos num estado um pouquinho mais leve. Aguarda o seu aí. Eu vou degustar esse rosé, tá? Quem tiver aí na live assistindo, já abre sua taça de vinho, abre sua taça, pega sua taça, pega o seu vinho. Esse vinho aqui, ó, é o vinho Casal Garcia, desde 1939. Esse rosé, maravilhoso rosé, ele é feito pelo Avignon, Asal Tinto e Borraçal. Muito bom esse vinho. Com licença, gente, que eu vou degustar, vocês ficarem com a aí. Com licença, com licença. Gente, é um vinho fresco, tá? Muito fresco, aromas bem delicados, tem a sua acidez bem controlada, bem macia. Olha, se eu tivesse aqui um pratinho de um salmão, um carpaccio de salmão, já tava aqui, ó. Também, né? O sushi fica legal. Muito também. bom. Quem gosta de um sushi? Ricardo do céu. Muito bom. Aí Ricardo, vou fazer uma pergunta para você, porque assim, ó, você pode me responder também como profissional. Muitas pessoas ficam presas num vinho desse daqui, ó. Ah, esse vinho aqui é só para peixe. Me dá uma sugestão de harmonizar esse vinho com alguma carne. Será que dá para fazer? Dá para harmonizar sim. Assim, no caso do rosé, como ele tem um pouco de tanino, né? Não tem tanto como o tinto, mas também não é ausente, não diria ausente, porque até o branco tem, mas não tem a quantidade mínima como é o branco. Então você pode estar pensando também no suíno. Um suíno ao forno com ervas. Seria uma boa opção. Uma boa opção para estar harmonizando. Ele não na frigideira, mas ele assado no forno com ervas finas. Você pode pôr aí um alecrim para dar um frescor para o prato, para poder ter essa integração da característica desse vinho com o prato. Então eu sugeriria um suíno ao forno com ervas especiais. Seria uma boa recomendação, uma boa harmonização. Ou também você pode estar pensando na salada. Que legal, olha só, gente. Salada Caesar, né? Que é uma também. Que é bem interessante. Sim, entradas em geral, né? Tapas, pode ser com brusqueta também, você pode estar harmonizando. São dicas interessantes para estar harmonizando com o vinho rosé. Ou simplesmente, num dia de sol, tomar ele estupidamente gelado. Com uma boa companhia, claro. Vinho sempre se bebe com boa companhia. Daqui a pouquinho fazendo isso, nesse solzão aí, já pro seu Casal Garcia branco já preparado, já no clima, já. Esse daqui, gente, ó, conforme o Ricardo falou, não fiquem presos de um só tipo. Ah, esse vinho rosé, vinho branco, só com peixe, não. Conforme o Ricardo disse aí, ó. Lembrando, você viu o que ele disse? A respeito do tempero. São temperos mais suaves, mais maciozão, como o alecrim, com o forno. Não ficar no forno, né, Ricardo? Esse detalhe é muito importante, né? A textura dá uma subida na carne. Já o assado já fica mais macio, mais leve, né? Então, com esse vinho aqui, ó, rosé. Exato. Que legal. E Benhu, cara, me conta aquela história que tu me falou Eu lembro que a gente estava conversando uma vez sobre o Casal Garcia e tu me contou uma história do Rio de Janeiro, que eu não sabia dessa informação, fiquei sabendo por você. Tu lembra que tu me falou? O estado do Rio de Janeiro foi o estado que mais trouxe a força do Casal Garcia no Brasil. Tanto é que quando se fala de Casal Garcia lá no Rio de Janeiro, é fora de série. E tem uma comunidade portuguesa muito forte lá, né? Tem uma muito forte lá em Portugal que todos os anos ali é sucesso. Então, posso-se dizer que eles foram um dos pioneiros a trazerem o Casal Garcia, a se instalar o Casal Garcia aqui no Brasil, que tem essa força e expandiu para todo o estado, né? Então, o Rio de Janeiro tem uma contribuição muito forte com o Casal Garcia, uma história muito forte com o Casal Garcia no Brasil. Interessante, eu não sabia dessa informação, eu não sabia. Meu Casal Garcia aqui já está no ponto, eu vou abrir ele aqui, cara. Ó, esse é o branco. E aí eu quero Não, e eu quero até estar falando a respeito
Screw Cap, né? Porque muita gente às vezes tem preconceito sobre o Screw Cap. Acha que vinho de rosca não tem tanta qualidade como o vinho de cortiça. Boa. E, na realidade, assim, cada um na sua proposta. Por exemplo, o vinho Casal Garcia, que é um vinho branco, vinho verde, ele, claro que tem um rosé, tem um tinto, né? Mas o Casal Garcia, por ser um vinho para ser consumido imediatamente, é um vinho que não é para guarda. Por que eu vou pôr a rolha? Se não é um vinho que eu vou guardar por muito tempo. Então, essa praticidade do Screw Cap se torna fácil de você abrir e não tem nenhum problema, porque você não vai guardar, né? E aí eu costumo dizer para o pessoal que isso eu aprendi em chão de loja, bem. Antigamente eu queria abrir o Screw Cap aqui por cima. E, meu amigo, teve uma garrafa que eu Certo. peguei, Ah, verdade. não consegui, cara. Depois foi que eu vim pesquisar na internet e eu descobri que você primeiro quebra o lacre, né? Você primeiro quebra o lacre aqui para depois você abrir, que é o ideal, né? Que às vezes ele, não estou dizendo que não dá para abrir, mas às vezes ele vem tão apertado aqui que você tenta por cima e não consegue. Então você primeiro tem que dar esse giro, esse teco-teco para poder quebrar Verdade. o lacre. E aí você serve, né? Agora eu vou lhe pedir licença aqui para também tomar o meu Casal Garcia. Opa, fica à vontade. Branco, né? E assim como o Rosé tem essa Desculpa, é para proposta aí. de um vinho para refrescar. Então, por isso a ideia de você tomar ele gelado. Gelado, mas não diria 1 grau de temperatura, mas média de 8 graus aí, pelo menos para cá, para a parte de cima, seria o ideal, né? Ah, Piauí é quente aí. Tem que ter um vinho bem fresco mesmo. E ele, esse aroma de fruta fresca, essa coisa bem jovial, né? Ele tem essa característica. Acidez muito equilibrada, você percebe que não é um vinho demasiado em acidez. Claro que o vinho verde tem essa sensação. E o que é interessante, que muita gente não sabe, é que você percebe, às vezes, umas bolinhas na boca e também nas paredes da taça. Muita gente acha que é um vinho achampanhado, um vinho frisante ou um espumante. Na realidade, não é, né? Isso é causado pelo acidez que ele tem. Então, dá essa sensação de como se ele tivesse gás, mas não tem. Muita gente se confunde, muita gente acha que o vinho verde, ele tem gás. Na realidade, não tem. É o resultado da acidez, que a acidez dele é mais elevada do que um vinho branco normal. E, caramba, esse aqui tá perfeito. Recomendo para tá harmonizando aí com sushi. A entradazinha de salada, né? Fica bem harmonioso. Peixes em geral, desde que ele seja feito grelhado, né? Com nenhum molho, porque se você pôr molho, ele já vai ter estrutura Boa. e vai sobrepor sobre o vinho. Mas, assim, para cá eu diria que seria o vinho do nordestino, entendeu? Porque a proposta dele é você servir ele estupidamente gelado. Você pode até substituir a cerveja num dia quente aí, né? Você não quer tomar cerveja, você serve ele bem gelado e manda ver. Eu lembro que quando eu trabalhava no Pão de Açúcar, passei, eu acho que 1 ano batendo muito na tecla do vinho verde. E as pessoas não conheciam muito o Casal Garcia, né? E eu fiquei sempre naquela coisa que a gente chegava e, cara, qual é a indicação de hoje? Olha, tem um vinho verde aqui maravilhoso, que é o Casal Garcia. Nessa brincadeira, chegou um momento que o cliente já chegava lá, ele não sabia o que era vinho verde, mas ele sabia o que era Casal Garcia. Ele chegava e dizia, ei, você tem Casal Garcia? Aí eu digo, olha, tá funcionando a estratégia. E depois eu fiz isso também com o vinho rosé, né? O rosé eu indicava muito o Casal Garcia, para que o pessoal começasse a conhecer o vinho verde. Pelo menos o meu cliente lá na minha loja, né? No Pão de Açúcar, quando eu trabalhava, eu batia muito forte nessa coisa do vinho verde, porque eu acho que tem tudo a ver com a gente. Porque a maioria dos nossos piauienses, o que é que eles fazem? Eles, quando viajam para fora, eles têm um contato com vinho. Às vezes não tem aqui, tem lá, né? E quando chega lá na Itália, chega na França, Portugal, o clima é totalmente diferente do nosso e é muito comum eles servirem o vinho tinto, né? E aí, quando eles chegam aqui em Teresina, eles querem também tomar vinho tinto. Claro que você vai para uma sala no ar-condicionado, você toma perfeitamente. Mas eles tinham um pouco de resistência em relação a isso, e eu, aos poucos, consegui colocar na cabeça deles que o vinho branco é uma ótima opção para a gente, principalmente nesses dias nossos quentes, né? Que final de ano, que é o que a gente chama aqui em Teresina de BR-Obró, né? Que é outubro, novembro, dezembro e também setembro. É o período que fica mais quente na nossa cidade. Então, o vinho branco é uma ótima opção Nossa.
É Boa uma ótima informação. opção, porque você pode tomar na calçada, pode tomar no shopping, leva só a sua sacolinha para pôr gelo e a tarde está garantida. Às vezes as pessoas acham que clima quente só dá para tomar cerveja, mas não. Vinho verde seria uma ótima opção. Você quer falar da curiosidade desse? A Como que é? curiosidade do porquê do rótulo Casal Garcia ser assim. Não, fala pra nós aí. Por Mas quê, ô, Ricardo? Eu quero fiz umas saber. pesquisas no passado e depois até conversei com o Cabral. E cheguei a encontrar duas histórias, né? Uma história que uma certa senhora da família Avelês, um lenço, né, rendado à mão, para uma amiga que ia se casar. E justamente esse senhor que ia se casar com essa moça que era amiga dela, o sobrenome dele era Garcia, né? Então eles se casaram e ela deu esse lenço de homenagem para essa amiga dela. E como esse casal era muito querido da família, né, que a família Avelês não tem nada a ver com o casal Garcia, né, é outra família. Eles pegaram e homenagearam esse casal que era amigo deles com o lenço que ela deu de presente para essa senhora que era amiga dela. E deu o nome do vinho de Casal Garcia em homenagem a esse casal que era amigo deles. Isso tudo começou, como você falou, em 1939. Nossa, que legal. E a outra versão que eu vi, que era de um enólogo francês, cara, que ele foi para a região do Douro. Ele chegando lá para ver de uma vindima excepcional e estava indo em direção ao porto e resolveu parar na vinícola, né? Na frente da vinícola Aveleda. E quando ele encontrou aquela vinícola, que ele viu as parreiras, ele viu que o método de condução era muito parecido com o método de condução das parreiras da França. Então ele resolveu entrar para conversar com o dono da vinícola, né? Um dos donos, né? Que na época era não lembro agora, o Roberto alguma coisa, da família Aveleda. E aí ele, conversando com o dono, resolveu convencer ele que queria trabalhar com eles para que pudesse melhorar a qualidade da sua condução de produção de vinhos. E nessa brincadeira ele conseguiu e ele fez um vinho branco. Fez um vinho branco e colocou numa garrafa suja, né? E apresentou para o dono essa garrafa com esse vinho. Mostrou a questão da tonalidade, da aparência do vinho, que era um vinho mais claro. E aí ele tirou do bolso um lenço rendado e passou na garrafa. E reza a lenda que desde então que ele passou esse lenço para limpar a garrafa que estava empoeirada, nesse vinho que ele apresentou para o dono que ele criou, ficou para sempre a rendinha no rótulo da garrafa. Mas assim, eu prefiro acreditar mais na que o Cabral falou, porque na casa lá na Aveleda realmente tem um lenço na parede que foi dado de presente, e a moça que faz o guia para os turistas falando sobre isso, elas contam a história que o Cabral falou para a gente, né, do casal, não essa do enólogo francês que aparece. Então, assim, eu encontrei essas duas histórias e resolvi contar aqui, né, mas assim, Cabral é Cabral, né, ele conversa com o dono, conversa com o enólogo, então acho que essa história do casal ela é mais... É isso que eu falo. Portugal foi lá no Casal Garcia, né? Então ele pegou assim, por isso que é legal, a informação é fresca. Cabral, ele foi lá em Portugal, lá onde produz o Casal Garcia, conversou com os donos, com a família, inclusive ele é bem querido lá, né? Ó, lembrando o nome aqui, ó, Ricardo, do enólogo francês. Sim. Eugène Félicet. Você sabe também dessa história, né? Tá? É o francês que deu força no Casal Garcia. Isso é legal. Interessante. Ó, lembrando, gente, nós estamos aqui, ó, tomando um vinho rosé, um vinho verde, e eu, com uma experiência, quando eu comecei como especialista em vinhos, atendente de vinhos, nas lojas Pão de Açúcar, principalmente lá no Pão de Açúcar de Estoril, muitas pessoas muitos clientes meus só compravam vinho tinto. E eu tinha um baixo giro de vinho branco e vinho rosé. E eu sempre fazia as minhas degustações em loja só com vinho tinto. Eu falei assim, tá aí uma oportunidade das pessoas conhecerem mais o vinho branco, apreciarem mais o vinho branco e o vinho rosé. Aí todas as degustações que eu comecei a fazer a partir de então, dessa ideia, eu comecei a abrir, antes de abrir os vinhos tintos, tá? Eu abria uma garrafa de vinho branco e uma de vinho rosé.
E o interessante é que quando eu começava a degustação, assim, começou das 7 horas da noite até as 8 horas da noite. Aí quando chegava aquela galera, aqueles meus clientes, né? Assim, ó, cadê o vinho tinto? Não tem vinho tinto hoje? Eu falei assim, não, vai ter o vinho tinto, mas só mais tarde, né? Eu vou abrir e finalizar. Então não vou tomar, não. Então, aí é que um bom tempo de degustação comecei a fazer. Primeiro vinho branco, vinho rosé, depois vinho tinto. Eu fiquei mais ou menos um mês, mais ou menos, para acabar uma garrafa de vinho branco, quase no finalzinho da degustação, porque eu estava insistindo com eles para degustar o vinho branco. Até que as pessoas que cansadas de esperar, os clientes cansados de esperar, o que aconteceu? Para esperar o vinho tinto, começou a degustar os vinhos brancos. E, consequentemente, os vinhos rosés. Aí pegou. Aí, eu fiz outro teste. Então, aí eu fiz um outro teste. Vamos ver se eles acostumaram, beleza. Aí, depois de um bom tempo que eu fiz vinho branco, vinho rosé, e no final, vinho branco, vinho tinto nas degustações, eu parei. Eu comecei a abrir só o vinho tinto. Nossa, o que aconteceu? Quando chegaram os clientes, ué, cadê o vinho branco? Boa. Cadê o vinho branco? Cadê o vinho rosé? Tanto é que essa loja aqui, ela deu, nossa, um salto muito grande na procura de vinhos brancos e vinhos rosés, tá? Ou seja, tudo vai da gente inserir isso no nosso, Sim. na nossa degustação, na nossa linha de degustação de vinhos preferidos. Gente, é bom, eu sei, tem bastante gente que gosta do vinho tinto, não abre mão e tal, mas o vinho branco e o vinho rosé, espumantes, são essenciais para colocar na sua adega. Tem bastante pergunta aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui. Eu não consigo ver, cara, não sei agora. o que aconteceu, mas tu pode... Peraí. Uma pergunta importante aqui, Ricardo. Posso falar a pergunta? Quem é a pessoa? Ó, boa tarde, mestre. Paulo César. Trabalhei com Paulo César. Trabalhei com o Paulo no Pão de Açúcar, um cara super inteligente. Boa tarde, mestre. Boa tarde, Paulo César. Satisfação também. Obrigado por estar acompanhando essa live. Ô, Rick, vou fazer a pergunta, hein? Boa tarde, mestre. Satisfação em acompanhar a live. Gostaria de saber quando, historicamente, surge a produção de vinhos no Brasil. Ah, bicho, isso é interessante. Rapaz, o Paulo é um cara muito, muito inteligente. Essa ideia do vinho surgir no Brasil foi junto com a vinda de Brás Cubas, cara. Brás Cubas, quando veio para o Brasil, não lembro o nome da outra pessoa agora, eles trouxeram consigo as primeiras vinhas para plantar no Brasil, inclusive em Jundiaí. As primeiras videiras plantadas foi em São Paulo, em Jundiaí, né? Foi daí onde começou tudo. E o que é que acontece? Portugal também produzia vinhos, né? E naquela época a qualidade dos vinhos nacionais com o tempo evoluiu de uma forma, para você ver como é que é as coisas. O Brasil era para estar muito mais avançado em qualidade de vinho hoje em dia. Com esse avanço da qualidade dos vinhos do Brasil, sim, o que é que Portugal fez? Ficou com medo da concorrência. Então determinou que a partir dali o Brasil teria que comprar os vinhos deles. E o que foi que Portugal fez? Mandou que arrancasse todas as vinhas do Brasil para que não produzisse vinho. E aí, posteriormente, depois veio o pessoal da imigração italiana, né, na parte sul, que aí foi que começou novamente essa coisa da produção do vinho maciço, né, comercializado, né. Mas tudo começou com Brás Cubas, quem trouxe as primeiras videiras de Portugal para o Brasil. Se isso não tivesse acontecido, talvez hoje a gente estaria com uma qualidade de vinho muito mais alta do que é hoje, porque a gente sabe que o vinho nacional, ele não tem qualidade inferior a outros países, ele não é um vinho ruim. O nosso problema é carga tributária. Os nossos vinhos que têm uma qualidade, vou dar um exemplo com o Chile, nossos vinhos que têm um preço igual a um chileno, vou dar um exemplo, o vinho chileno de R$50 e o vinho nacional de R$50, a carga tributária do chileno é essa, do brasileiro é essa. Então o que é que acontece? Não tem como tu comparar. Consequentemente, o nacional, ele vai ter, em termos de elaboração, ele vai ser inferior em relação a esse de R$50 do chileno. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se você pega um miolo reserva, o miolo reserva ele é muito bom. Se você comer, ele não tem uma passagem de barril por muito tempo, de 1 ano, é menos tempo. Se você pega ele comparando com alguns vinhos chilenos, não vou dizer o nome da vinícola aqui, mas de alguns vinhos chilenos,
com a mesma proposta, ele dá de 10-0. Só que o que é que acontece? O miolo ele vai estar aí acima de 50, né? Não sei como é que está agora por causa da inflação, mas na época que eu trabalhava com o estava 50, 60, creio que deve ter chegado a 70, né? E aí o vinho que vai concorrer com ele está na casa de 30, 40 reais chileno. Então é complicado. Aí às vezes a pessoa diz, não, eu prefiro tomar vinho chileno argentino que é melhor do que o nacional. Não, a gente tem qualidade nos nossos vinhos. Claro que a vantagem do nosso país é o espumante, né? Eu acho que mais uns 10, 15 anos aí, se tiver um incentivo por parte do nosso governo, eu acho que a gente vai chegar pertinho dos franceses, porque a gente tem muita qualidade. Casa Valduga prova isso todo dia. Mas é isso, respondendo a pergunta do meu amigo, veio com essa vinda não lembro a época, mas com essa vinda de Brás Cubas para o Brasil. Você pode até me precisar aí, Benhu, quem foi o outro cara que veio com ele que eu não me lembro agora. Eu vejo aqui, viu, o Ricardo, e o mais legal, o mais interessante, né, é que ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, da onde que Jundiaí, começou as vinícolas Paulo. Aí? Estado de São Paulo, Jundiaí. Em Jundiaí. Olha só que interessante, né? E temos vinícolas aí no estado de São Paulo, a Góis, por exemplo, a Forte Góis, que está começando a produzir bastante vinhos aí, em nível de exportação fora de sério, né, que tá legal. Eu provei um vinho, não lembro agora o nome da Góis aí especial, aí, mas muito bom. Falando de vinho nacional, ontem, aqui na loja Pão de Açúcar, inclusive até coloquei no meu stories aí, no Instagram, eu degustei um vinho da Casa Perini, que é o Hermínia, da uva Merlot. Ricardo, se você puder aí no seu estado provar esse vinho, que proposta de vinho. Parece que eu tô, assim, não menosprezando, né? Assim, parece que eu tô tomando um vinho europeu, cara. De tão equilíbrio, maciez, tanino, todas as nuances de um vinho Merlot, aquela coisa gostosa de você sentir no vinho, sabe? Acidez, nota 10. Taninos bem equilibrados. Né? Meu, um Merlot maravilhoso. Ó, Hermínia, tá? Em homenagem à matriarca Hermínia da Casa Perini. Muito bom esse vinho. Vale a pena, viu? Eu degustei, ô Ricardo. Eu harmonizei esse vinho com bacalhau. O título, com bacalhau, tá? Bacalhau. E o bacalhau lá na loja com um creme, um molho de 4 queijos. Olha só, gente. Bacalhau com molho de 4 queijos, alho poró, pimentas de limão picadinha e depois no final eu usei raspas de queijo gorgonzola. Não, queijo gorgonzola. Na verdade eu ralei o queijo gorgonzola pro final, no salmão, no bacalhau. Ficou muito bom, né? Muito bom. E ao invés de usar a famosa azeitona preta... Tu deu a estrutura para o prato, então você consegue pegar uma harmonização com o vinho tinto, porque o bacalhau em si é um prato leve, mas como você vai fazer, você pode pensar no tinto sim. E os vinhos elaborados com a uva Merlot são os que têm a melhor adaptação ao Rio Grande do Sul. É uma dica que até eu quero deixar para os meus amigos aí que estão assistindo a gente. Quando você for pensar na escolha, se você é leigo, você não conhece, mas quer tomar um vinho nacional que expresse o seu terroir, a sua qualidade, a uva Merlot é a que melhor se adaptou àquele terroir do Rio Grande do Sul. Haja vista que muita gente está falando da Antialota, né, que os italianos trouxeram consigo, como o vinho da casa que eles faziam. E eles estão fazendo um trabalho bem interessante com a Antialota e tá aparecendo uns vinhos bem diferenciados. Mas hoje, falando oficialmente, mundialmente, de referência de vinhos, a Merlot é a melhor opção que a gente tem para escolher de nacional, que você tem um vinho redondo, como você falou, um vinho redondo, taninos bem resolvidos, acidez equilibrada, um vinho perfeito. E como o Merlot nacional, ele costuma ter uma leveza maior do que o chileno, ele harmoniza bem com o bacalhau sendo feito dessa forma, né? Você dando estrutura para o prato com o molho, é bem interessante. Ficou muito, Ricardo, ficou muito bom. Gostaria que você tivesse aqui ontem na degustação, que olha, cada cliente que pegou um pratinho ali para degustar, já foi levando a bandejinha, perguntando para mim como que eu fiz a de salga dele. Inclusive, Ricardo, esse bacalhau que eu usei é um bacalhau da Macrocéfalos, tá? É uma Macrocéfalos de uma maturação diferenciada.
Esse bacalhau, se você olhar ele na gôndola, ele tem um aspecto bem escuro, bacalhau. Bem amarelado, parece que passou, mas não. É a forma de maturação especial que tem, em específico, desse bacalhau. Fica muito bom. Olha, foi um dos melhores bacalhau que eu já... Fica com um sabor pronunciado, né? Devido a esse processo, não é isso? Sim, sim. Interessante, porque depois que você dessalgar, inclusive, como eu usei a lasca desse bacalhau Macrocephalus com uma maturação especial, eu consegui dessalgar em apenas 2 dessalgas. Mas eu falei, mas peraí, Beir, como você conseguiu dessalgar esse bacalhau apenas 2 dessalgas? Peraí, eu peguei um tanto de bacalhau e multipliquei muito a água, ou seja, ele ficou imerso, submerso dentro da água, ele ficou dentro da água ali, uns 2, 3 litros de água, para pouco bacalhau, então consegui dessalgar dessa forma, né? Aí depois eu comecei a colocar os ingredientes, reduzi num vinho Chardonnay, tá? O bacalhau, fiz a redução no Chardonnay, ficou excelentíssimo. Assim que reduziu, já coloquei o azeite, já, pimentinhas, usei, ao invés de azeitona preta, eu usei a cebola roxa. Aí depois eu coloquei o molho 4 queijos, finalizei também com um pouquinho de alho poró e fiz essa ralada aí no queijo gorgonzola. Pronto, tudo feito. E harmonizou perfeitamente com o delicioso vinho Hermínia Merlot Nacional. Fica a dica aí para os nossos clientes aí, né? Para os amantes do vinho aí, fica a dica dessa sugestão de harmonização, né, cara? Que isso é interessante, você brincar com essa coisa de sabores, né? Tentar realçar o sabor do vinho com o prato e complementar, né? Que é o ideal. Porque a gente sabe que no Brasil ainda tem essa mentalidade que o vinho não é alimento, né? É bebida alcoólica. Por isso que é taxado como bebida alcoólica, né? E aí você sabe que a taxa sobre o vinho nosso é muito alta. E talvez eu acredito, bem, que devido a essa questão do preço do vinho ser muito alto e as pessoas não ter tanto acesso a essa informação, porque tem muita gente, a gente sabe disso, você sabe disso, que tem muita gente que, quando conhece o vinho, ele quer mostrar para as pessoas que é algo difícil, que é algo que ninguém poderá aprender. E isso termina afastando algumas pessoas, né? Que a nossa ideia é justamente descomplicar o vinho para que se torne uma coisa que nem no Chile, na Europa. O vinho, ele é um alimento. Quando você vai comer, ele acompanha a tua refeição. Não é uma coisa elitizada, não é uma coisa complexa de se aprender, como se faz muito aqui no Brasil. Eu acredito que por esses 2 fatores, imposto e essa mentalidade, é que não há um consumo tão grande no nosso país, entendeu? Hoje a gente está com o quê? Com 2,8. A gente não chegou nem a 3 litros per capita de consumo. Sendo que quando você fala de França, 54, né? Não sei te dizer se eu estou bem atualizado, mas era 154, Portugal também nessa média entre 40 e 50, Itália, próprio Chile, a Argentina, entre 30 e 38 consumo per capita. E a gente no consumo per capita de 2,5, 2,8. Então, assim, muito pouco, muito pouco. E às vezes há uma desculpa também de dizer, Ricardo, mas o consumo do vinho também não seria só o imposto, só a questão da elitização. É o vinho, porque o nosso país é um clima tropical, e aí o vinho tinto, mas o vinho você tem ele, o branco, você tem o rosé, tem o espumante, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, assim, a parte mais norte do nosso país é esse clima tropical, né? Essa coisa mais quente. Então, claro que num ambiente aberto você não vai conseguir tomar um vinho tinto, porque você vai desmanchar. Porque o vinho tinto é uma bebida que te aquece, né? Ele te aquece. Você bebe no frio para ela te aquecer. Já no caso do branco, é uma bebida que te refresca. Então, você que é daqui de cima, que nem eu, de clima tropical, vamos beber mais vinho branco. Vamos contribuir para esse consumo do vinho que está muito baixo. Para você ter uma ideia, quando eu entrei no Pão de Açúcar, eu entrei no Pão de Açúcar em 2010. Saí agora em 2011. E, cara, o que o Pão de Açúcar me proporcionou é impressionante. Saí um cara muito evoluído, né, nesse quesito do vinho, porque a gente sabe que o profissional que trabalha no Pão de Açúcar, ele realmente ele sabe vender. Ele sabe vender porque ele aprende o que é vender vinho, o que é vender uma taça, o que é vender uma harmonização como você fez do prato com o vinho, do queijo com o vinho.
lá quando eu trabalhava, a gente era uma equipe, nós éramos 3, a gente chamava de o tríplice atendimento. Eu, especialista em vinhos, o Cheivan, especialista em queijos, e a Elaine, que era consultora de clientes. O que é que a gente fazia? O Ricardo ficava responsável para preparar o vinho, o Cheivan preparar o queijo, e a gente fazia casadinha. No meu Instagram tem até umas fotos da época que a gente trabalhava lá. E a Elaine ficava responsável para fazer essa ponte, né, dos clientes. Cara, era uma coisa muito interessante. Nós 3, a gente dava show, cara. Resultado de venda. E você sabe que a Dom Severino aqui no Piauí... Casamento perfeito. No Piauí, ela é bem evidente no Nordeste em termos de venda de vinhos, em venda de geral, né? É uma loja que tem um potencial muito grande. É uma boutique aqui no Piauí em termos de referência de qualidade de produtos e diferenciados e categoria de destinos, né? Como azeite, o café, o vinho e o... Eita, cara, esqueci. As 4 categorias de destinos do Pão de Açúcar. Vinho, azeite, queijo... Eu não sei se são cervejas especiais ou se é o queijo. Acho que é o queijo, né? Não é isso? É o queijo. Queijo. Então, cara, é uma coisa interessante isso, esse negócio de você ter essa passagem pelo Pão de Açúcar, e ainda mais quando você gosta, né? Porque eu fui um cara sempre louco para aprender sobre vinhos. Por isso que eu cheguei até o Pão de Açúcar. E aí, voltando a essa questão do consumo, o problema maior é esse, cara. É essa questão do imposto, o preconceito e, às vezes, o primeiro contato, entendeu? Às vezes, o contato que você tem, por exemplo, aqui, como eu te falei, o pessoal daqui da parte do região Nordeste, a maioria, quando tem contato com vinho, é em região de clima temperado. E lá, meu, a turma toma vinho tinto. Aí, quando chega aqui, quer tomar vinho tinto. Não estou dizendo que não dá, que existe uma ferramenta chamada ar-condicionado, que todo mundo conhece. Mas por que não se permitir ao branco no clima quente, né? Fazer essa degustação maravilhosa. Não é isso? Tem alguma pergunta aí? Pessoal? Sim. A gente está perto aí, está chegando já quase no final, cara. A gente tinha muita coisa para conversar. E o pessoal que estão aí, quiser fazer alguma pergunta, e eu queria deixar uma coisa aqui interessante, Benhur. Se a gente conseguir... Pode falar. Depois dessa live que eu vou colocar no Instagram, se a gente conseguir 100 compartilhamentos, 100 pessoas compartilhar para 2 amigos e responder uma pergunta que a gente vai fazer, eu quero que você faça voltado ao Casal Garcia ou ao Mundo do Vinho, e marcar a gente vai dar de presente um Casal Garcia. A gente vai mandar para essa pessoa um Casal Garcia. Se for em São Paulo, você manda. Se for aqui no Nordeste, eu fico responsável para mandar. Opa! E aí, se você quiser dizer agora qual a pergunta que vai ser, a gente pode criar isso. A pessoa responde a pergunta e compartilha esse nosso vídeo para mais 2 pessoas. Aí a gente, se a gente conseguir 100 pessoas fazerem isso, 100 pessoas, a gente faz um sorteio, pode ser de 2 garrafas ou 3, para ter o primeiro, segundo, terceiro, e manda para essa pessoa. Mas só se chegar a 100 compartilhamentos e eles conseguirem responder a pergunta que você vai fazer agora. Fica à vontade para fazer. Mas qual pergunta que eu vou fazer aqui agora? Faz uma pergunta, faz uma pergunta fácil. Não dificulta o negócio para o pessoal, não. Faz uma pergunta fácil. Vou fazer, então vai lavar a pergunta, né? Quem começou e está terminando a live junto com a gente aí, e prestou bem atenção, vai saber responder essa pergunta. Qual é fácil, hein? Estou quase respondendo aqui. Qual é o nome do enólogo francês que deu toda essa história, participou da história do Casal Garcia lá naquela época de 1939? Quem foi o enólogo? O nome do enólogo. Compartilha para 2 pessoas o nosso vídeo. E aí, se a gente atingir 100 compartilhamentos, 100 pessoas. 100 pessoas, tem que cada um compartilhar para 2 amigos e responder essa pergunta do Benhur. Se isso acontecer no período de 1 semana, eu vou dar 8 dias para a galera. Se isso acontecer no período de 8 dias, aí a gente vai fazer o sorteio de 3 garrafas de vinhos Casal Garcia. A gente vai fazer de um tinto, um rosé e um branco. O primeiro colocado vai ganhar um tinto, o segundo vai ganhar um rosé e o terceiro vai ganhar um branco. Se for de São Paulo, o Benhur fica responsável para entregar. Se for no Nordeste, critérios, hein? É por minha conta. Os que fizeram aí. Como que é, Ricardo? Fala de novo aí. Deixa eu pegar uma caneta para...
Tipo, uma caretinha que eu mesmo vou fazer. Vai que eu de repente ganho. 100 pessoas. Fala, 100 Ricardo. pessoas que acessarem esse nosso vídeo, quando ele tiver pronto, eu vou mandar para ti, para tu postar também no teu Instagram. 100 pessoas que tiverem... 100 pessoas, Boa. se a gente atingir uma quantidade de 100 pessoas que virem esse vídeo e compartilhar para 2 amigos e responder a sua pergunta, a gente vai fazer o sorteio de 3 garrafas. Primeiro, segundo, terceiro lugar, Boa. o vinho Casal Garcia. O primeiro recebe um tinto, o segundo recebe o rosé e o terceiro recebe Casal Garcia branco. Boa, boa, boa. Ó, então tá muito fácil para atingir. Então vamos reduzir para uma semana. Vai cortar segunda, tá até que dia? Sexta-feira ou sábado que vem? 50 minutos, amanhã. Tem 9 minutos só aí para encerrar a live. Estamos com 50 minutos de conversa. Parece que foi 10 minutos só. Ó, só falando aí, ó. A nossa participante, Maria do Carmo Rodrigues, ela respondeu corretamente. Eugênie Relissé. Bom, eu sou muito bom em pronúncia do francês, mas eu vou falar do meu jeito, tá? Eugênie Relissé. Ótimo. Mas aí, esse sorteio só vai valer quando a gente terminar a live, porque essa live ela vai ficar disponível. Então, pessoal, vão acessar, compartilhar com 2 amigos e colocar a resposta. Entendeu? Boa. Viu, Ricardo? Considerações finais. Eu quero agradecer pelo convite, tá? Na verdade, a gente tá querendo fazer essa live bem descontraída, bem descomplicada há muito tempo, né? Mas devido ao nosso contratempo, a nossa ocupação, que graças a Deus o trabalho está aí, a gente está aí sempre trabalhando, muito bom, batalhando aí, né? E quero agradecer pelo convite, obrigado pelas suas seus ensinamentos aí, né? Pelo seu conhecimento também. E pode ter certeza que nós teremos outras aí, né? Vamos marcar outras aí, que o pessoal gostou. Eu vi que o pessoal gostou, estão se inteirando legal aqui. Mas assim, ó, muito obrigado, tá? Pela ideia também do Casal Garcia, que tá excelente, Casal Garcia, agora. Que você tá apreciando melhor ainda, que o clima está daquele jeito, né? Aqui tá quente. Quente. Mas, ó, falando a respeito da premiação aí, viu, Ricardo? Uma semana. Começa segunda-feira, começa amanhã. Assim que você postar, já começa amanhã. E vai até que dia? Essa semana é de segunda a sexta ou segunda a sábado? Segunda a sábado. Me diz aí. Eu vou até colocar aqui. Segunda a sábado. Então sábado encerra. Se a gente atingir... Se esse nosso vídeo atingir 100 visualizações, que eu acho que é possível, né, cara? Não acredito que esse pessoal não vão querer ganhar um Casal Garcia, né? Porque esse vinho é maravilhoso. Maravilhoso. Não, olha isso aqui. Olha isso aqui. Boa. Você vai perder isso aqui. O pessoal vai deixar de perder isso aqui, cara. Não tem como. Não pode. Se a gente tiver daqui e caramba, é um tempo muito grande, né? Se a gente tiver uma visualização daqui até de segunda até sábado, 100 visualizações com compartilhamentos de cada um para 2 pessoas e respondendo a sua pergunta, Casal Garcia a gente vai sortear. Se não, a gente não sorteia, a gente deixa para uma próxima live. E claro que também essa é a minha primeira live, né, Ben? Eu quero até te agradecer, cara, pela tua participação. E eu lembro que quando eu fui para São Paulo, para Expo Vinhos, eu ia até postar uma foto aqui, cara, nossa lá, que a gente ficou na frente do Pão de Açúcar, todo mundo junto ali. Tem uma foto você, que eu te conheci, né, nossa, cara? Que legal. A gente teve uma afinidade, conversou muito. E quando eu gostava muito de conversar contigo, porque você é um cara muito comunicativo, um cara que estuda, que pesquisa, gosta de discutir sobre vinhos. Então, essa coisa que o Pão de Açúcar fazia com a gente, esse elo de ligação, como é que eu posso dizer? Esse intercâmbio, né, interestadual, né, que ele fazia com a gente, era muito interessante, porque havia uma reciprocidade de conhecimento, que é interessante, né? A gente saía muito mais enriquecido de informações quando a gente se encontrava, né? Porque a gente provava os vinhos na Expo Vinhos
discutia a respeito disso e voltava enriquecido. E criava novas amizades, né? Foi assim que eu conheci você e a gente começou a manter contato. Então, como foi minha primeira live, eu pensei assim, de caramba, tem que ser o BU, cara. O BU tem que ser ele, porque é um cara que eu tinha muita amizade, muito contato de São Paulo. Eu digo, cara, eu vou fazer uma live com esse cara. E, claro, a gente vai fazer mais. Eu tô com um projeto de fazer lives com algumas pessoas, até tentar, eu ainda tô me preparando psicologicamente, cara, fazer uma live com o mestre, né? Que vai ser Tem aquela história dos Cavaleiros do Zodíaco, né? O mestre lá, que te passa pelas etapas e tem o mestre. Então, assim, mas com você, pela nossa amizade, eu quero fazer mais outras lives, entendeu? A gente pode estar combinando para fazer lives, tirando dúvidas de nossos amigos, fazendo degustação de algum vinho, algum prato que você queira fazer e queira divulgar. A gente vai fazer mais coisas. A nossa live vai ser consolidada. Só que meu projeto é esse. Para fazer com outras pessoas, para poder... eu vou confessar aqui, para não poder ficar mais à vontade de frente à câmera. Cara. Eu tenho muita dificuldade de estar falando de frente à câmera. Eu acho que a live ajuda um pouco, entendeu? Então, eu agradeço você por participar. Me contribuiu muito em crescimento. Você tá bem, contribuiu muito. Você tá bem falando. E é isso aí, cara. Ó, você falar... Ô, Ricardo, se você falar melhor que isso, as redes de TV vai te contratar. As redes de TV vai te contratar você aí, rapaz. Tem muita coisa ainda para acontecer, cara, para me chegar nesse nível aí, cara. Quando eu ouço o Cabral falando sobre vinhos, eu me arrepio e digo, caramba, quando é que eu vou chegar pelo menos a, sei lá, um centavos do nível desse cara? Porque quando você ouve ele falando de vinho, cara, ele fala com tanta emoção que você sente você fica com vontade, cara, de conhecer o lugar que ele fala, de beber o vinho que ele fala, porque ele fala com amor, ele fala com alma, e isso encanta a gente. E quem gosta quer ter também esse feeling, entendeu? Quer seguir os passos dele, porque o cara, claro que a gente tem vários nomes no Brasil de vinhos que são fortes, mas a gente sabe que o Cabral, meu amigo, o Cabral é o Cabral, né? Ele é um grande contribuidor. Ele é um grande, ele é um enorme contribuidor na disseminação do vinho no Brasil. Olha a quantidade de pessoas que ele já formou para o Brasil. Então esse cara, o Carlos Cabral, ele é fenomenal. Fenomenal. O vinho no Brasil tem uma expressividade por contribuição dele também. Ele tem uma grande contribuição em relação a isso. Tá bom. Ó, tinha uma última pergunta aqui, depois a gente responde. Porque a live tá acabando, tá poucos minutinhos aí. Se a gente não quer encerrar, eles, corta a gente. Mas, Ricardo, muito obrigado mesmo. E espero que depois desses projetos que você tem aí, tudo já programado para fazer com outras pessoas, a gente volta aqui. De repente você pega um vinho aí, eu faço um prato aqui, e a gente vai fazer a harmonização, conversando aí nos bastidores. Ótima ideia. O que você acha da ideia? Tô dentro. Beleza, então, Ricardo. Gente, obrigado por participarem. Espero que vocês tenham gostado. Descomplicando o vinho é assim, simples e objetivo, tá bom? Esperem aí que teremos uma outra live, tá? Então aguardem. Nós teremos uma outra live aí. Não sei se vai ser agora, mas nós teremos. Grande abraço. Obrigado, viu? Tchau.